Boa noite aí, pessoal. Hoje nessa aula a gente vai falar sobre os sistemas propulsivos das embarcações, os tipos de sistema propulsivo, os tipos de hélice e também um pouco dos sistemas auxiliares da embarcação que estão associados a esse sistema de propulsão. Então, ventilação de casa de máquinas, refrigeração dos motores e exaustão dos motores. Vai começar essa aula fazendo uma comparação entre a seleção do sistema propulsivo de uma embarcação de recreio e uma seleção de sistema propulsivo de um navio, né? Igual a gente aprende na disciplina de máquinas 1, na engenharia naval da FRJ, pelo menos. Quando a gente tem um navio, né, uma embarcação de serviço, a gente geralmente faz uma estimativa, faz um cálculo, uma otimização de qual é a velocidade de serviço que a gente quer aquela embarcação. E essa velocidade de serviço está ali relacionada com o perfil do serviço que aquele barco tem. Então, você tem uma velocidade ótima que você quer que o seu navio tenha para que você tenha uma taxa de frete, por exemplo, se for uma embarcação que vai ser fretada, que esteja dentro de um valor que você acha que aquele valor é o valor ideal. Na engenharia naval, para o navio, você tem uma meta de uma velocidade de serviço. E para você chegar nesse sistema propulsivo ideal, você vai ter uma liberdade muito grande para selecionar esse que você quer, você vai projetar fazer aquele hélice customizado para você. Você vai ter uma variedade de motores enorme para poder escolher o melhor que vai se enquadrar para aquela situação. E é assim que é feito a seleção do sistema propulsivo para um navio, o que é diferente da embarcação de recreio. Por que é diferente? A embarcação de recreio vai ser como se fosse um carro. Você vai selecionar o sistema propulsivo baseado em outras metas. Você não tem uma velocidade de serviço ideal, né? Quando você compra um carro, você não tem uma velocidade de serviço ideal. Você não quer que seu carro ande a 90 km por hora sempre. Então, a velocidade máxima vai ser um dos fatores, tanto o preço do motor e as embarcações concorrentes. Então, eu diria que esses 3 guias vão estar te influenciando na seleção do seu sistema propulsivo. Muitas vezes o barco que você vai projetar, né, o estaleiro que vai construir esse barco, já é parceiro de uma fabricante de motores. Então, você não vai ter uma opção de selecionar vários tipos de motores de vários fabricantes, porque você vai estar ali linkado com aquele fabricante que o estaleiro trabalha. E isso vai te dar, na maioria das vezes, uns 2 ou 3 motores que você vai estar podendo usar. Às vezes você vai poder variar o tipo de propulsão com o mesmo motor, mas você não vai ter tanta liberdade assim. Então você vai ter um ou outro motor que você vai usar. Às vezes você vai ter 2 tamanhos diferentes, 2 potências diferentes, igual você tem num carro, né? Você compra um carro, pode comprar um carro 1.0, 1.6 e 2.0, e é basicamente isso que você vai ter de opção. A mesma coisa vai acontecer com hélice. Você não vai ter uma variedade muito grande, uma liberdade para projetar o hélice que você quer. Então, você vai ter que ir no mercado e comprar um hélice disponível que vai caber ali na sua embarcação. Acho que o preço da embarcação também influencia bastante nessa seleção do motor. Às vezes, você não pode fugir muito do preço da concorrência. E o motor, um pouco que você dá mais de potência para o motor, já aumenta bastante o preço dele. Então, você não pode... Esse preço que você vai vender o barco também influencia um pouco nisso aí. Acho que o espaço também, né? Quando você projeta a embarcação, também. Você geralmente projeta a embarcação para um motor maior que você pode botar lá. Então, você limita a potência nessa fase do projeto. Você fala, esse motor vai ser o motor máximo que eu vou poder instalar no meu barco, e a partir disso eu não consigo aumentar mais, porque não vai caber. Isso. Alguns estaleiros até vendem os barcos com motores mais potentes como opcional. Então, você tem o motor base, o padrão do barco, e você tem alguns upgrades do motor que vai aumentando o preço do barco também. Os tipos de sistema propulsivo, então. Numa embarcação de iate, de recreio, a gente vai ter esses 5 principais tipos de sistema propulsivo. Começando pelo motor de popa,
que são geralmente para embarcações de pequeno porte, né? Eles são motores, eles começaram sendo motores automotivos que foram marinizados, então são motores, em geral, a gasolina. O pessoal nos Estados Unidos adora motor de popa, então você até vê uma embarcação maior com 4, 5, às vezes até 6 motores de popa alinhados na polpa do barco. É um motor barato, de fácil manutenção e de instalação também. O centro rabeta, linha de eixo, que é o mais convencional, mais parecido com o que a gente tem na engenharia naval normal, né, na engenharia naval convencional. Os azimutais, que são os mais avançados em termos de tecnologia hoje em dia, e o hidrojato. Então vamos começar a falar do motor de popa. Eu coloquei aí 2 fabricantes que dominam bem o mercado. O primeiro aqui na esquerda é a Mercury. Se você for olhar os motores de menor potência, aí você vai ter outros fabricantes que você também vai encontrar bastante no Brasil, Yamaha, mas subir um pouquinho da potência, com certeza a maioria é Mercury. E nos Estados Unidos tem outra marca que também é bem utilizada, que é Evinrude. E esse motor aqui na esquerda ele é o modelo mais novo da Mercury, que é de 450 HP, que é bem forte para o motor de popa. Acho que não tem outro. O antigo mais forte da Mercury era de 400, e agora eles têm esse de 450. Eu botei aqui que 99% deles são a gasolina, porque eles, como eu falei, eles começaram sendo motores de carro, que foram marinizados. Hoje em dia, já tem alguns motores de diesel de popa, mas eles são muito grandes e muito pesados, é absurdo o tamanho deles. Então, eu botei 99% são motores a gasolina. Esse aqui é um exemplo de uma embarcação com 4 motores. A gente tem esses dutos aqui que estão levando gasolina, estão levando a parte elétrica para esse motor. A estrutura da popa tem que ser diferente, né? A construção do espelho de popa tem que estar preparado para receber esse peso, né? E também ser empurrado ali, esse motor vai estar empurrando o barco. Então, seu espelho de popa tem que estar preparado para receber o motor. Esse motor, ele tem a capacidade de virar, né? Você não tem um leme, é o motor que vira e dá a direção para o barco, para o sistema propulsivo, que vai direcionar o barco. Então, quando você estiver instalando, né, no seu projeto o motor de popa, você tem que estar preocupado com essas distâncias que você tem que permitir que o motor tenha para poder virar para um lado e para o outro. Nessa situação aqui não tem problema, mas de vez em quando a gente vê uma prolongação aqui da plataforma de popa que fica aqui bem colado no motor, então você tem que estar tomando cuidado com essa distância. Um outro movimento que o motor de popa faz é o de tilt, né? Ele cai aqui para dentro, ele levanta, o hélice ele faz esse movimento subindo para sair da água. A principal função desse movimento é quando você está transportando uma embarcação pequena, que você não quer que o seu hélice fique abaixo da linha do casco. Você vai botar o seu barco na carreta. Isso, e você vai querer estar com esse hélice para cima, para proteger o hélice, e esse hélice não bater em lugar nenhum. Se esse barco estiver na água, por exemplo, e você quiser tirar o hélice, se estiver morando na água, que é quando o barco fica guardado na água, você não quer que esse motor esteja submerso o tempo inteiro, se você não está usando o barco. Então, você joga o motor para cima também. Tem mais alguma função esse tilt, Herbert? Se você estiver numa região de calado muito baixo, isso pode te ajudar um pouco. Ocasião de maré muito baixa, que o seu calado é restrito, às vezes você puxa ele um pouquinho para cima para ajudar a passar, sem raspar o hélice no chão. A outra coisa que você vai estar tomando cuidado no projeto do barco é esse espaço que você tem que dar para o motor poder descer, dar o tilt dele. Então, são essas duas coisas que você tem que tomar cuidado no projeto, para quando você vai instalar o motor de popa. É o tilt e a rotação dele. Os barcos com motor de popa, os barcos de maior porte, têm aumentado bastante no mercado ultimamente, principalmente por causa da demanda nos Estados Unidos. O pessoal gosta muito de motor de popa nos Estados Unidos. Tem tido cada vez mais barco que não tinha opção de motor de popa, agora tendo a opção de popa. Hoje em dia já tem barco de 50 pés com
4, 5 motores de popa. 50, 60 pés. A limitação dele vai ser o calado, né? A profundidade que ele alcança, que o seu hélice tem que estar abaixo do espelho de popa. Então, se o barco começa a aumentar muito de tamanho, você teria que ter um motor de popa muito comprido para conseguir que o motor esteja fora da água, mas que o hélice esteja abaixo da linha aqui da linha da quilha do barco. E os motores de popa têm essa limitação. Eles conseguem ter motor bem comprido, mas não tão comprido quanto um barco de 60, 70 pés, por exemplo. Então, você já não consegue usar ele. Então, hoje em dia, você vê barco com 50 pés e você tem que fazer o projeto do casco especial para isso, né? Levando em consideração essa profundidade. Os motores de centro-rabeta, o Herbert chama mais só de rabeta, né? Eu lembro que eu chamava bastante de centro-rabeta. São os motores de centro. São os motores que vão ficar dentro da casa de máquinas, sendo que o mais próximo do espelho de popa possível, e ele está acoplado nessa rabeta aqui. E que também vai ter uma limitação de tamanho. Você consegue usar esse tipo de rabeta em barco até uns 50 pés, eu diria. A limitação que ele vai ter é na potência que ele consegue receber do motor, né? Então, essa rabeta ela trabalha com até um tamanho de motor. E também o tamanho dela, né? Ela também tem que estar aqui alinhada com o fundo do barco, com V, para que essa partezinha aqui, que chama placa de cavitação, ela esteja mais ou menos alinhada com o casco, né, para receber esse fluxo da água. Uhum. E por causa das dimensões dela, você também tem aí uma limitação. Então, barcos de pequeno porte, né, já cabenados, vamos dizer, a partir de uns 26, de 20 pés, até um barco de 50 pés ou 40 e poucos pés, você consegue usar esse tipo de sistema, né, pelo intervalo de potência que você vai estar usando nesses motores. A Volvo tem esse sistema e a Mercury tem esse sistema. Acho que no Brasil são os dois maiores fabricantes de rabeta, né? E geralmente você compra a rabeta junto com o motor, então ele te dá o sistema propulsivo. Um grande problema tanto da rabeta quanto do motor de popa é o centro de gravidade do barco, né? A posição longitudinal, porque o motor e o propulsor estão o mais a ré possível, então você tem que compensar isso com bastante peso avante. Então o equilíbrio de peso fica um pouquinho chato. Isso. E nesse sistema também, a rabeta tem a capacidade dela de mexer para um lado e para o outro, para direcionar o fluxo da água e dar direção ao barco. E aí você vai ter 2 rabetas, 3 rabetas, 4 rabetas. Acho que nunca vi com mais de 4 rabetas, mas até 3 é bem comum. O mais comum é 2, são 2, né? 2 rabetas. Uhum. Muito comum no Brasil também, até principalmente pelo tamanho de barco que a gente vê no Brasil, né? De 30, 40 pés. Agora o sistema mais comum, linha de eixo. A linha de eixo vai ter a parte do motor, uma caixa redutora, o eixo e um hélice. Então o motor, ele é o mesmo motor que a gente tinha no centro rabeta, mas agora sem a rabeta. E agora a gente vai ter que ter uma caixa redutora para consertar a rotação que sai do motor, que geralmente é uma rotação muito alta, e vai reduzir essa rotação para o hélice. No centro rabeta, a rabeta já tinha a própria redução dela, né? E é outro fator que limita um pouco a rabeta, a redução que ela consegue ter. Então, vamos começar falando da caixa redutora e dos tipos de caixa redutora que a gente tem. Os hélices de um barco de recreio, eles costumam ser um pouco menores quando você vai comparar com um navio, né, proporcionalmente. Isso quer dizer que você tem que usar uma velocidade um pouco maior de rotação do seu hélice. Ao mesmo tempo, a rotação do motor também é maior do que a rotação de um motor de baixa rotação, que é o motor que a gente usa no navio grande.
Então, isso vai te dar uma característica aí desse intervalo de rotação que a gente vai estar trabalhando. Esse motor chega a quanto, Herbert? 2.000 giros? 2.500, 2.300, 2.500. Isso. Motor diesel de alta rotação, geralmente, sim. Isso. E a gente quer trabalhar com uma rotação no hélice em torno de uns 1.500, 1.500. Isso. Então, a rotação a relação de redução dessas caixas redutoras num barco de recreio vai estar entre 1 para 1.5 até 1 para 2.5. Acho que geralmente é isso que o fabricante te oferece. Então, de novo, você vai ter ali 3, 4 opções de redução, e você vai ter que escolher uma, e depois você escolhe o tamanho do seu hélice. É meio que invertido, né, em relação à engenharia naval. Então, aqui a gente tem 4 tipos de caixa redutora, né? Por causa da forma do casco de planeio, geralmente você vai ter o seu motor alto e você vai querer o seu hélice muito mais embaixo. Então, raramente, eu nunca vi um barco de recreio usando esse tipo aqui de caixa redutora, onde você está em linha com o eixo do motor. Esse aqui também nunca vi. Esse aqui também nunca vi. Geralmente a gente tem isso aqui. Ou seja, a linha do eixo do motor e a linha do eixo do propulsor são em alturas diferentes e com um ângulo. Isso aqui, todo barco que eu projetei era desse jeito. Esse reto é às vezes usado em motor com rabeta. Motor que você vai usar sistema propulsivo de rabeta ou de rabeta de superfície, que a gente vai ver um pouco mais para frente, porque a rabeta ela tá no espelho de popa. Então, praticamente alinhado com o flange do reversor. Mas para barco com pé de galinha, sempre reversor com grau. Isso. Esse grau, eu costumo trabalhar com até 14 graus. A gente vai ter quase sempre um ângulo no eixo, e esse ângulo a gente não quer, ele quer que seja o mínimo possível, porque quanto maior for o ângulo, menos eficiente está sendo, porque a direção da sua propulsão, né, tá sendo o cosseno daquele ângulo. Então, quanto menor o ângulo, melhor. E esse ângulo vai até uns 14 graus. Uma coisa que de vez em quando a gente faz é a gente seleciona uma caixa redutora que tem até um ângulo maior do que a gente queria, e depois a gente rotaciona o sistema inteiro. Então, o teu motor fica inclinado também. Por exemplo, se a gente tiver uma caixa redutora com ângulo de 14 graus, e você quer um eixo com 10 graus, você inclina o seu motor no sentido oposto, 4 graus, e você tem o sistema que você queria. Esses tipos de caixa redutora são para esse tipo aqui de linha de eixo que a gente chama inline, que estão em linha. Mas existe um outro tipo de solução também com eixo, que é o V-Drive, onde a sua caixa redutora ela tem esse ângulo na outra direção, e isso te ajuda a ter um comprimento da sua casa de máquinas um pouco menor. Que agora o seu motor, em vez de estar aqui em linha com esse eixo do hélice, e o motor teria que estar em algum lugar aqui, esse motor está no outro lado. Então a gente usa bastante O motor é montado ao contrário na casa de máquinas, né? O motor é montado apontando para ré, ao invés de apontando para avante. Isso. A gente usa muito esse tipo de solução aqui do V-Drive. É bem comum. Eu diria que é mais comum do que o em linha, para os barcos que a gente tem feito ultimamente. Concorda, Ed? Olha, aqui eu ainda uso bastante o em linha, mas alguns barcos a gente já começou a usar o V-Drive. Então, a forma do casco de planeio, ela não ajuda, né? Já que você tem essa quilha bem reta na popa, né? Se fosse um barco de deslocamento, essa quilha estaria subindo aqui, você teria uma área transom aqui bem menor. Mas no barco de planeio, isso aqui vem quase reto, então você tem que compensar isso com um eixo inclinado. Só que você às vezes não consegue inclinar tanto o eixo, então você tem que fazer esses semitúneis aqui, ou túneis, para deixar o teu hélice um pouco mais para dentro do casco. Você não quer exagerar nesse semitúnel, porque o que ele está fazendo é tirando a área de sustentação, né? Ele está tirando a área reta do fundo do casco,
que é o que dá a sustentação, que a gente viu lá na aula de planeio, para fazer esses tubos e permitir que o fluxo da água entre aqui e passe pelo seu propulsor. Então, por isso que a gente tem essa briga e tentar botar o motor mais para baixo possível, você vai ter essa dificuldade aqui para projetar esse sistema propulsivo. Então, aqui tem essa imagem dos túneis. Geralmente, a gente tem 2 túneis, né? E esse barco aqui tem 4, porque tem 4 motores. Esse aqui provavelmente é um barco bem maior. Tem alguma coisa para acrescentar, Herbert, no sistema de eixo? Já falou, é o sistema, acho que mais utilizado nos barcos, principalmente nos barcos acima de 40, 50 pés. Hoje em dia, quase 90% são de linha de eixo. Por ser os mais simples, o que dá menos manutenção e o de mais fácil manutenção também, e o mais confiável, que menos dá problema. Então, acho que, principalmente para esses barcos que o pessoal quer ficar bastante tempo na água, o barco não sai da água também, barcos maiores que é difícil você tirar para fora, são quase exclusivamente linha de eixo hoje em dia. Bom, como eu falei, esse túnel, ele tira um pouco da performance do barco. Então, esse problema a gente não tem aqui nos azimutais, nos pods. Então, eu tenho no Brasil, acho que no mundo, para barco de recreio, a gente tem 2 fabricantes de pods que dominam o mercado. O primeiro é a Volvo, com IPS, que é esse sistema de propulsor azimutal da Volvo. O IPS, ele fica alinhado com o V do casco, ele fica alinhado com o dead rise. Então, você tem uma limitação do dead rise que você pode ter para poder usar o IPS. Né? O que acontece? O IPS, quando rotaciona, né, então você também não precisa de leme, ele rotaciona nesse eixo inclinado ortogonal à superfície do casco. Então, quando ele está rotacionando, ele gera um momento que faz com que o seu barco aderne quando você está fazendo uma curva. Então, por isso que você tem um limite no dead rise. Se você tiver um dead rise muito agressivo, esse momento de adernamento aumenta, e aí você pode até ter um problema, né, numa curva. Uhum. O IPS, ele tem esse sistema aqui de propulsor trator. O propulsor está aqui na frente, puxando o fluxo da água, em vez de empurrando. Né? Ele está na frente do eixo de rotação do próprio propulsor. Então, ele tem esse tipo aqui de hélice, com esse nose aqui na frente, que é clássico aqui dos propulsores tratores. E esse é o sistema IPS. O IPS, ele vai até barcos bem grandes, lanchas grandes, né? 60 pés, Pode ter mais de pés. 2. Tem barco com 4 pods instalados. Segundo a Volvo, os hélices ficam voltados para frente, porque eles recebem um fluxo de água mais limpo. Você não tem toda a interferência da estrutura que vai gerar alguma interferência no escoamento e prejudique o desempenho do hélice. Os cascos do IPS geralmente são não só o dead rise, mas outras características, como o ângulo do shine. Os cascos para IPS geralmente têm o shine invertido, né? O ângulo ele não é reto, ele tem um pequeno grau para baixo. Então, o casco em si também é projetado para esse sistema. Tem algumas recomendações da Volvo. Estruturalmente e também, geralmente, né? Estruturalmente também, você tem que ter todo você imagina que o propulsor está empurrando o casco, então toda a ação de empurrar o casco avante é concentrada nesse ponto onde o pod é fixado no casco. Então tem que ter um reforço estrutural muito, muito grande naquela região para resistir esse esforço. E eu já fiz teste em barcos com o mesmo barco com IPS e com linha de eixo, e realmente o IPS é em torno de 20, 25% mais eficiente do que a linha de eixo em termos de consumo de combustível. Mas como nada é perfeito, o pessoal, os marinheiros falam que o que você economiza em combustível, você gasta na manutenção depois.
porque a manutenção desse sistema é muito cara. Então é um trade-off aí. E o próprio sistema é muito mais caro, né, do que a linha de eixo. Sim, o próprio sistema é muito mais caro. E o calado é muito mais alto, então você tem, para você, se você tem alguma região com calado baixo, você pode bater. Se você bater um eixo, você vai quebrar o hélice, quebrar o eixo. Se você bater um sistema desse, você quebra tudo, tem que trocar tudo e o prejuízo é bem maior. Uhum. O grande benefício do IPS, então, vai ser você manter o seu casco intacto e isso vai te dar esse aumento de potência que o Ebert estava falando, aumento de eficiência do casco, já que você não tem os túneis. Os motores IPS, eles vendem, por exemplo, o IPS 1200. Na verdade, o motor é um motor Volvo de 900 HP, se eu não me engano. Mas eles vendem como uma potência de 1200, porque você tem esses 30% de ganho em eficiência. Um outro benefício do IPS é que ele te ajuda na manobrabilidade. Se você está com o barco parado querendo atracar de lado, você consegue botar os pods, cada um numa direção, girando cada um numa direção também, e isso faz com que o teu barco ande de lado. Então, você tem um sistema da Volvo, que é um joystick, ele te ajuda a fazer essa manobrabilidade. Às vezes ele é auxiliado por um bow thruster, ou até um stern thruster. Eu não sei se você vai precisar de um stern thruster. E o barco anda de lado. Uma vantagem dele aqui que ele simplifica bastante também a exaustão do motor, que vem direto aqui para o pod. Então, todos os gases de exaustão do motor saem pelo pod. E também a redução está aqui dentro do pod também, você não tem caixa redutora. Esse é o IPS da Volvo. E o competidor dele é o Zeus. Grande diferença entre o IPS e o Zeus é que o Zeus vai precisar desse túnel, né? Ele vai ser instalado numa superfície plana, então quando ele rotaciona não gera esse momento emborcador do casco, e ele não é trator, ele é propulsor. Então o hélice está voltado para trás e tem essa diferença aí do que o Ebert mencionou do escoamento que passa pelo esse skeg aqui do propulsor, passa pelo pod primeiro, então ele já pega esse escoamento já com uma interferência, diminuindo um pouco a eficiência dele. Então tá aqui o Zeus montado. Esse túnel diminui com certeza também um pouco a performance do casco, mas não é tanto quanto um túnel, já que você ainda mantém aqui esse túnel com uma superfície reta legal. Mas ter o túnel te tira um pouco a performance, a eficiência do casco. Esse aqui é o último tipo de sistema propulsivo, que é o hidrojato. Ele vai ser o motor, a linha de eixo e o hélice, um hélice aqui dentro. Esse hélice está dentro desse túnel que vem aberto aqui pelo fundo do casco, que é por onde entra a água. Esse túnel vai estar captando a água. A água está passando por dentro desse túnel, passando pelo hélice que está aqui dentro e saindo aqui por essa saída aqui na popa. São poucas embarcações que usam esse sistema, né? Uhum. E pessoalmente eu não conheço muito as peculiaridades dele. Geralmente ele é muito usado para barcos que vão andar em altas velocidades. Ele é muito pouco eficiente em baixa velocidade, então eu diria que esse sistema só é recomendado para, se você for andar acima de 40 nós, 40, 50, 60 nós, vale a pena ter um sistema desse. Mas ele também prejudica um pouco a manobrabilidade do barco, ele não é muito eficiente. Então, no Brasil é muito pouco utilizado, muito poucos estaleiros. Eu conheço alguns estaleiros de serviço que usam esse tipo de propulsão para barcos que vão andar aí na casa dos 40 nós, mas só. Então, os jet skis usam ele e alguma outra embarcação que for bem pequena e que você não queira ter um propulsor, um hélice, né? A gente usa nesses barcos que dão apoio a barcos maiores, que são os tenders. Tem bastante tender que usa hidrojato. Então, você pode ir para uma praia, entrar dentro da areia com o barco sem ter problema nenhum. Você não vai... Você não tem restrição nenhuma de calado. Isso.
Foi só para mencionar o hidrojato. E aqui um recurso que você tem para controlar esse problema da distribuição de peso que a gente mencionou, principalmente no drive, aqui na rabeta, e também vai ter para o IPS, que é você colocar um jack shaft, que vai dar essa distância que você quer ter entre o motor e o drive, né, que seja o IPS ou a rabeta, para jogar o seu centro de gravidade mais para frente, né, porque o motor é dos itens mais pesados do barco. Então, de vez em quando, a gente usa esse recurso. Agora, um pouco dos hélices, né? A gente aprende em máquina azul no FRJ, tudo sobre hélice. E no hélice aqui para embarcação de recreio é muito parecido. Então, o diâmetro, o número de pás, razão de passo, razão de área são os parâmetros que variam de um hélice quando você projeta um hélice. Como eu falei, você não vai ter essa liberdade tão grande para projetar o hélice para o seu barco. Você vai no fabricante e vai ver o que ele te recomenda usar dos hélices que ele tem. Então, e além disso, o fabricante ele não vai estar querendo te dar as informações sobre o hélice que ele produz. Então, é bem difícil você conseguir as curvas de KT, KQ e J dos hélices que o fabricante faz para o teu barco. Então, torna a tarefa de um engenheiro que está projetando o barco, projetando o sistema propulsivo, muito mais difícil. De vez em quando eu consigo uma curva dessa, mas é bem difícil de conseguir do fabricante. Se você precisar de uma eficiência, que você for fazer quando você faz o cálculo da resistência ao avanço e você quer selecionar seu sistema propulsivo, você tem que adotar uma eficiência para o seu propulsor, para conseguir a potência necessária. Essa eficiência do hélice numa embarcação de recreio está entre 50 e 65. Isso é o que a gente usa quando está rodando o CFD, para fazer um cálculo rápido, para ter uma noção de potência necessária para aquele barco. Aqui estão 4 tipos de hélice. Esse aqui é o mais comum, é um hélice single propeller, um hélice simples. Tem um dual propeller, que são 2 hélices, um na frente do outro. Cada um deles gira numa direção diferente. E aqui é o hélice trator, que a gente vai ter no IPS. Geralmente, quando você tem só um hélice, você tende a gerar um momento no sentido de rotação. O hélice ele é mais eficiente, quanto mais fundo ele está, mais eficiente ele é. Então, a parte de baixo do hélice é mais eficiente que a parte de cima. Então, o hélice girando, ele tende a fazer o barco girar. Isso. O hélice girando para propelir o barco à frente, ele tende a fazer a popa do barco sair de lado um pouco. Então, você usando esses 2 hélices, você acaba compensando isso. E aí o barco, principalmente barco que só tem um propulsor, isso é importante. Aí ele acaba indo mais reto. Isso. As rabetas usam esses propulsores de duplos, né? Sim, exatamente. Pode falar desse último aqui. Esse último é uma rabeta de superfície, que utiliza um hélice de superfície. É uma rabeta em que o hélice, quando ele está operando, metade dele está para fora d'água. Então, ele é um hélice super cavitante. Então, ele tem que operar com uma parte no ar e uma parte dentro d'água, para gerar a parte que está na água, é a que vai efetivamente gerar a propulsão, e a parte que está no ar, ela está diminuindo o coeficiente de arrasto do hélice. Então, num hélice de superfície, você tem um hélice normal, você tem o coeficiente de arrasto e o coeficiente de sustentação, o lift, que é o que gera o torque. Quando você começa a aumentar a cavitação no hélice, além de você danificar o hélice, você acaba perdendo, diminui o coeficiente de arrasto, porque você tem mais ar e menos água, mas diminui também sua sustentação. O hélice de superfície, ele é um hélice que você dimensiona a forma dele de forma que a sustentação que você perde é menor do que o arrasto que você perde. Então, o fato dele estar
fora beneficia ele. E ele é um pouco mais resistente estruturalmente, então ele não tem problema de bolha da cavitação que estraga a estrutura dele. Então, ele é muito utilizado em barcos de alta performance também. E ele pode rodar mais rápido também, não é isso? Ele pode rodar mais rápido, exatamente. Então, esses são os tipos de hélice, os tipos de propulsores. Para embarcação de vela, para veleiro, o que a gente vai ter é o motor bem mais avante, né, no comprimento do barco, e esse drive aqui, essa sailing drive. Então vai ter essa perna lá para baixo, e depois você tem o seu propulsor aqui. O hélice, né, o propulsor, que vai num barco, num veleiro, ele é foldable, ele é dobrável. Porque quando você está velejando, você não quer ter o seu hélice causando esse arrasto que ele vai gerar se ele estiver aberto. Então você fecha as pás do hélice, ele fica aqui ao longo desse eixo, te dando muito menos arrasto. E essa aí vai ser um propulsor de um veleiro. Aqui estão os principais fabricantes de sistema propulsivo, ou só de motor, né? Para os diferentes tipos de sistema propulsivo que a gente acabou de falar. Então, para os motores de popa, os principais que eu conheço, Mercury, Evinrude e Yamaha. No Brasil, para os barcos maiores, um pouco maiores, né, de 20 pés e tal, você vai ter muito motor da Mercury. A Mercury domina esse mercado. Para os menores, vai ter motor Mercury, sim, e vai ter motor Yamaha. Nos Estados Unidos, bem famosa é Evinrude. Mas a Mercury no mundo é o principal fabricante. Centro rabeta, então vai ter a Volvo e a Mercury, os motores Mercruiser, tanto diesel quanto gasolina. Eu não sei se a Volvo tem motor gasolina agora, não tenho certeza. Mas a Mercury tem os dois, tem diesel e tem gasolina, de motor de centro rabeta. E eles também vão estar fabricando a própria rabeta, que vai vir no conjunto. Deve ter outros fabricantes, mas esses aqui são os principais no mundo. Linha de eixo. Agora vai variar bastante com o tamanho do barco. Eu diria que um barco com linha de eixo, você vai começar em torno dos 40 pés e vai até os super iates, você vai ter a linha de eixo até navio, de forma geral. Então, para os barcos de menor porte, você vai ter Mercury, Mercruiser e Volvo competindo. Conforme você vai aumentando o tamanho do barco, acho que a partir de uns 60 pés, 50 pés, você já vai ter opções de motores com a potência que você está procurando, da Cummins, que vai ter o Zeus, John Deere, talvez, MTU, e à medida que você vai aumentando o tamanho desse barco, você vai pegando motores maiores, de maior potência, que são também utilizados para embarcações de serviço. Lógico que eles vão ter outro rating, né, que varia de acordo com a utilização. E à medida que você vai aumentando, você tem esses outros caras aqui, que são famosos aí já da engenharia naval, MAN, Caterpillar, Wärtsilä, são motores que você vai ter motores diesel de baixa rotação também com eles, e também motores diesel de média rotação e alta rotação. Para barcos de até 80 pés, você vai estar muito bem servido aqui com esses caras aqui. A Volvo e a Mercury dominam bastante, assim, pegam grande parte do mercado náutico no mundo. Instalação e manutenção. Então, o que você vai ter de restrição, o que você vai ter que estar pensando na hora que você vai estar organizando a sua casa de máquinas, organizando a posição do seu sistema propulsivo? Você tem que pensar principalmente na manutenção e nos requisitos que o fabricante vai te dar. Então, o fabricante vai te dar alguns requisitos de espaço que você tem que dar entre o motor e os outros objetos em volta do motor. Então, no manual vai ter essas dimensões, então o trabalho de um projetista é tomar conta disso. Você tem que permitir com esses espaços que esse motor possa ter a manutenção dele.
Então, aqui tem uma foto aqui de um motor da Volvo, onde você tem aqui áreas, pontos de interesse para manutenção. Então, você tem que projetar a sua casa de máquinas, pensando que, eventualmente, alguém vai ter que ir lá para trocar o óleo, para trocar uma peça, para trocar uma parte do motor, trocar o filtro, trocar a correia, alguma coisa desse tipo, trocar o fluido de resfriamento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também o suporte aqui do motor, o housing. Coxins. Coxins, em português. Os motores também, como sendo os itens maiores na sua casa de máquina, vai estar impedindo o seu acesso a outras partes. Então, você tem que pensar que provavelmente você vai querer estar passando entre um motor e outro, então você vai ter que respeitar essa distância. Essa casa de máquina aqui é de um barco bem grande, né, barco náutico grande. Ainda é um iate, você viu aqui o acabamento, mas já é bem grande. Então, esse espaço aqui, em embarcação menor, do tipo que a gente vê mais no Brasil, você não vai ter esse espaço tão grande. Aqui a gente vai falar mais para frente também do sistema de escapamento, que ocupa bastante espaço, né, da casa de máquinas. Então, você tem que estar pensando sempre também no escapamento. Não é só colocar um bloco, que é o motor, na casa de máquinas e está pronto. Tem outros sistemas que estão dependendo da posição do motor, que você tem que tomar cuidado. E o sistema de exaustão é um deles, dá muita dor de cabeça de você posicionar. A instalação agora da estrutura como sistema propulsivo. Esses caras vão estar sempre de mão dada, né? Num barco de menor porte, você vai ter geralmente uns 4 longitudinais, elementos longitudinais, e cada dupla desses elementos vão estar fazendo o suporte do motor. Então, se você quiser mover o motor para cima, para baixo, para um lado, para o outro, você vai estar diretamente mudando a sua estrutura também. Né? Esses aqui são as sapatas do motor, elas vão em cima desses longitudinais. Então, você tem que projetar a sua estrutura para o motor, para a posição do motor. Então, geralmente, você primeiro posiciona o motor e depois projeta a estrutura. Projeta a estrutura final. Isso é muito importante, essa estrutura é bem reforçada, o motor empurra o barco avante. Então, a conexão entre o motor e o casco é muito importante, porque é ela que dá é ali que está todo o ponto de aplicação de força para propelir o barco. Então, é uma região que você tem que, geralmente, você coloca algum ferro laminado junto com a estrutura para poder fixar o motor firme. E esses coxins, eles servem como um amortecedor de vibração também. Eles têm uma borracha para não transmitir a vibração, porque o motor girando, ele gera uma vibração. E você não quer que essa vibração seja transmitida para a estrutura do casco. Vai gerar barulho, pode gerar até alguma interferência estrutural, alguma ressonância naquela região. Vamos falar agora dos sistemas auxiliares ao sistema propulsivo. O motor vai ter o primeiro sistema, que é o sistema de refrigeração. Assim como um carro tem o fluido de arrefecimento, que geralmente é ventilado, refrigerado pela ventoinha, o motor desses barcos, eles são refrigerados por água do mar. Mas essa água do mar, ela não circula dentro do motor em si. Como funciona isso? Você tem, aqui na imagem do lado esquerdo, você pode ver esse ralo de entrada de água, que é um furo no fundo do casco, por onde essa água vai ser puxada. Você tem uma válvula para fechar essa entrada, quando o motor vai ficar parado, quando o barco vai ficar parado, é sempre bom essa válvula estar fechada para você não vai que você tem algum rompimento da mangueira ou a água não vai inundar o seu porão. Em seguida, você tem um filtro de água salgada para qualquer impureza que entre junto com a água não entrar na rede do motor. Então, essa água salgada circula em um trocador de calor, que está do lado do motor, né? Está junto do motor. E esse trocador de calor, essa água salgada que circula dentro dele, vai trocar calor com o fluido de arrefecimento do motor, que é o mesmo utilizado nos motores de carro, o etileno glicol. Então,
esse fluido troca calor com o motor e depois no trocador de calor com a água salgada, gelada que vem do mar. E essa água também serve para refrigerar o reversor, que também está rodando, gerando, dissipando energia, ele aquece. Essa água salgada também tem o trocador de calor do reversor. E por fim, essa água salgada, ela é jogada no escapamento do motor, na mufla, perto da mufla. Isso a gente vai ver mais para frente, para resfriar o gás de escapamento. E então ela é jogada de volta no mar. Então ela só entra, circula no trocador e vai embora. Ela não passa por dentro do motor. Isso, na foto a gente consegue ver. Esse barco, ele tem, é legal também, esses barcos maiores, eles têm um sistema em que essa válvula de entrada de água geralmente é uma válvula de 3 vias. Você consegue direcionar essa puxada de água tanto para o fundo, para fora da embarcação, quanto para dentro do porão da casa de máquinas. Então, em caso de algum acidente, algum alagamento em que a casa de máquinas comece a encher de água e as bombas de porão não deem conta de esvaziar, você consegue girar essa válvula e passar a puxar a água para funcionar o motor de dentro da casa de máquinas. Então, ela serve também como uma válvula de segurança. Agora, continuando os sistemas do motor, temos o sistema de escapamento. O primeiro sistema de escapamento, que é o sistema de escapamento da maioria dos navios, alguns barcos muito antigos usam eles também, mas está cada vez mais em desuso esse sistema, é o sistema de escapamento a seco, onde o escapamento é montado, o escapamento do motor sai, passa por uma mufla, a função dessa mufla é diminuir o ruído, você imagina o gás, ele sai do motor a uma certa velocidade, quando ele chega na mufla, aumenta o volume, então a velocidade desse gás diminui bastante, então isso acaba com o ruído. E aí esse gás sai por uma chaminé no convés do barco, geralmente. O problema disso é que ele é muito quente, o escapamento, o gás de escape do motor é quente, então ele passa por toda essa tubulação de escapamento na temperatura que ele sai, então você tem que ter um revestimento, um isolamento dessa tubulação muito, muito bom. Isso acaba ocupando muito espaço, porque o isolamento são mantas que você coloca em volta do duto de escape, que geralmente é em aço inox, para proteger toda a região da casa de máquinas desse calor. Então, esse sistema está cada vez mais em desuso. Os sistemas que são usados hoje em dia são os sistemas de exaustão molhada. Tá, só para completar, esse aqui é o sistema que a gente tem no carro, né? Essa mufla que o Herbert falou, ele é o silenciador que a gente vê no fundo do carro. Tem a mesma função. E esse é um sistema de exaustão molhado, que a gente chama. Como funciona? Aqui no meio da imagem vocês podem ver o escapamento saindo na parte de cima do motor. Esse gás de escape ele sai por essa tubulação. Essa parte da tubulação um pouco mais larga, onde entra essa mangueira preta, é onde você tem a parte molhada do escapamento. É muito importante que essa parte esteja abaixo da parte mais alta do escapamento. Então, você vê que o escapamento ele sai do motor e ele sobe. É um riser que chama. Isso acontece para você não correr o risco de ter retorno de água para dentro do motor, o que acabaria danificando bastante o motor. Então, essa água salgada, que foi a que veio lá do fundo do casco, circulou, refrigerou o motor, ela é então jogada para dentro dos gases de escape, refrigerando esses gases, e então entra numa mufla e sai no fundo do casco. É muito importante nesse sistema você ter no fundo do casco algum defletor que gere um vácuo embaixo do escapamento. Isso por quê? Porque se você não tiver nada puxando o ar para fora, a pressão de ar gerada pelo escapamento vai ficar muito alta. Isso também acaba danificando o motor. Isso chama contrapressão. Então, a contrapressão muito alta é prejudicial ao motor. Então, você tem algum defletor no fundo do casco, uma concha, por exemplo, que faz a água desviar da saída do escapamento
e com isso cria uma região de vácuo ali embaixo, de pressão negativa, que força o ar a sair por lá. Isso, se vocês veem um outro tubo aqui saindo da mufla para a esquerda, isso é o bypass. Para que isso serve? Qual a função? Quando você está com o barco parado, essa concha que gera a pressão negativa que puxa o ar, não tem efeito nenhum, porque isso só acontece quando o barco está em velocidade. Mas o gás do escapamento continua saindo. Então, para evitar que o barco ele fica como se fosse borbulhando, porque ele começa a acumular pressão no escapamento até que essa pressão vence a pressão da água e o gás escapa como uma bolha. E aí o barco treme. E vai repetindo esse ciclo. Então, para evitar isso, você coloca um bypass, que é uma saída de gás de escape na lateral, só para a situação em que o barco está parado, ele não ficar chacoalhando por causa desse escapamento. Isso aqui que a gente está mostrando é um sistema underwater, né? De escapamento por baixo d'água. Esse motor tem que vencer essa resistência, né, da água. Isso, se você não faz isso direito, se você não tem um bypass, essa pressão contra o motor, esse back pressure que o Herbert falou, contra a pressão, está atrapalhando o motor. Você tem um motor que está sobrecarregado. Ele não está tendo a eficiência máxima que ele poderia ter. Então, você quer ter a saída de ar livre para o motor, para ele não precisar da potência dele próprio para vencer essa expulsão do ar. Por isso que você tem que tomar cuidado com esse bypass e com a cunha aqui embaixo. Esse duto de escapamento aqui, ele não precisaria ser dessa espessura toda. O duto de verdade, onde o ar está passando, ele é bem mais fino do que isso aqui. Isso aqui você tem isolamento térmico, porque esse gás sai muito, muito quente. E se você não tivesse um isolamento muito bom aqui, você se queimaria facilmente tocando nesse duto. Esse duto passa a ser menos quente a hora que você injeta água nessa região aqui de metal ainda, e aqui você já começa a ter essa parte molhada. Então, a exaustão molhada começa daqui para baixo. Daqui até o motor é seco e muito quente. Exatamente. Só um exemplo real desse tipo de exaustão. Então, aqui vocês podem ver a quantidade de manta que tem na parte seca do escapamento. Essa parte preta é tudo manta de revestimento térmico para esse calor para ninguém se machucar aí. Isso. De novo aqui o bypass. Uhum. E essa parte azul aqui no meio, depois da manta preta, é só um flexível. Um flexível, para você também não transmitir vibração do motor para a estrutura do casco. Esse aí é o sistema de escapamento fora d'água, né? Não, aquele lá que a gente viu era o underwater. Esse é o mais tradicional. Funciona da mesma forma. O gás sai do escapamento, vai para a mufla. Depois da mufla ele tem um riser que vai elevar esse gás e que não traz o risco de, se a água por algum motivo entrar pela saída, ela retornar para o motor. Esse sistema a gente vê em barco menor, né? Em barco de 30 pés, 40 pés. Aquele outro sistema underwater, acho que a gente vê em barco maior do que isso. Você vai ter essa primeira parte do duto de exaustão mais revestido com isolamento térmico ainda, porque essa parte aqui está seca. Ele entra aqui no muffler, na mufla, que é onde você injeta água. Essa água e ar é misturado aqui e diminui bastante a temperatura, e depois ele sai. Esse muffler também tem a função de você silenciar o barulho do ruído, que é o que você vai ouvir aqui quando você tem esse escapamento saindo fora d'água. Uhum. Você tem, inclusive, regras, né, legislação para controlar o quanto de barulho você pode estar fazendo. Tem embarcação que tem gente que tira escapamento, né? Por exemplo, tirar o escapamento do carro, que falou que o motor faz aquele barulho 10 vezes mais alto. Isso é que você tirou o escapamento e o motor ele ficou mais livre para respirar, livre para soltar o ar que ele puxou para dentro.
Então ele ganha um pouquinho mais de potência quando você não tem um escapamento, né? O escapamento come um pouquinho da potência para diminuir o barulho e resfriar os gases. Vamos falar agora sobre a ventilação. Esse motor, ele precisa respirar, ele precisa que o ar entre dentro dele, que saia, e que isso seja da forma mais fácil possível, porque qualquer restrição, qualquer pressão que ele tem que fazer, qualquer força que ele tem que fazer para conseguir fazer esse ar passar por dentro dele, é pressão que ele está perdendo na propulsão do barco. E para o motor funcionar da melhor forma possível, da forma ótima, ele precisa ter essa quantidade de ar entrando nele livremente e que esse ar esteja na temperatura ideal. Então, a gente tem que ter no barco as entradas de ar, entradas e saídas de ar. Essas aqui na lateral geralmente são entradas de ar. Tem barco que tem de um lado a entrada e do outro a saída. E geralmente a gente vê elas aqui na lateral. É de boa prática botar a entrada e saída de ar na lateral, do lado de fora do barco, por dois motivos. O primeiro é o barulho, que você ainda tem os ruídos lá do motor saindo por esses buracos, né? Então, se ele está para fora do barco, é menos ruído que você ouve dentro do cockpit. E o segundo são os cheiros que podem vir lá de dentro de óleo, de diesel, de qualquer coisa que tenha lá, que vai dar um cheiro que você não quer estar sentindo no cockpit. Então, esse aqui é um exemplo de... Acho que esse aqui é o estaleiro da Bavária, na Alemanha. Na parte de dentro da casa de máquinas, a gente tem esses ventiladores, que vão... Você pode ter ventiladores... Você com certeza tem ventiladores de saída, expulsando os gases da casa de máquinas. E em alguns casos você quer ter ventilador de entrada também. A pressão para fazer o gás entrar, o ar entrar dentro da casa de máquinas, ele vem do próprio motor. O próprio motor já faz essa sucção, ele funciona como um aspirador, né? Quanto maior a rotação dele, maior a aspiração que ele está fazendo de ar. Bom, esse ar que está entrando na casa de máquinas, a maior parte dele é justamente para entrar no motor. Mas uma segunda tarefa que a gente tem que ter com a ventilação é resfriar a casa de máquinas, resfriar o ar da casa de máquinas. Porque aqui dentro da casa de máquinas, todos os elementos que estão fazendo combustão ou até mesmo elétricos estão gerando calor. Um motor desse, 2%, eu acho, da potência que ele gera, né, da combustão, vira calor. Eu acho que é 2% ou 3%, gira nessa faixa, ele perde como calor. Além dos motores, você tem gerador, você tem todos os equipamentos elétricos. Então, é calor que você tem que estar tirando da tua casa de máquinas. Por quê? Porque a potência que a gente sabe desse motor, um motor que tem 900 HP, por exemplo, esses 900 HPs foram medidos em 25 graus. Né? Tem uma norma que te diz como é que você mede, em que condições de temperatura e pressão, literalmente, você mede a potência que esse motor atingiu. E essa temperatura é 25 graus. Então, qualquer temperatura que seja acima de 25 graus, você está perdendo potência do motor. Eu vi aqui na documentação da Volvo que para cada 10 graus que você aumenta na temperatura da casa de máquinas, a partir dos 25 graus, você perde 1% de potência, que é muito. E eles te dão um máximo de 45 graus no ar da casa de máquinas. Se você passa disso, você começa a ter problemas no motor. Eles não aconselham você estar usando nessa temperatura. Então, você tem que ter o ar entrando na casa de máquinas, que vai estar sendo sugado pelo motor. Esse ar tem a função de entrar, de ser consumido pelo motor e também de resfriar e sair. Então, para ele sair, você tem que ter aqueles ventiladores de saída, que vão estar fazendo esse esforço contra a pressão negativa que o motor está fazendo por ar entrar. Então, esse ventilador tem que vencer essa pressão negativa que o motor está fazendo para expulsar esse ar quente de dentro da casa de máquinas. Bom, essa rota que o ar vai fazer do exterior até a casa de máquinas,
muitas vezes ele é muito simples. Você vai ter a entrada e pronto, já está na casa de máquinas. Mas em algumas situações, você vai ter um duto com uma geometria complicada até chegar na casa de máquinas. Na disciplina de máquinas 2 da Engenharia Naval da FRJ, a gente aprende a calcular a perda de carga, né? Loss in pressure, em inglês. Perda de carga de acordo com a geometria da sua tubulação, da parede da tubulação, e toda essa perda de carga, ela está sendo botada na conta do motor, né? Então, se você tem uma geometria mais complexa para o ar entrar, fazer o ar passar por uma tubulação complicada, você tem que botar mais potência. Isso adiciona back pressure para o motor. Back pressure tem tanto na parte da exaustão, quando você tem a água no fundo do casco segurando esse ar para não sair do motor, quanto na entrada também você vai ter, eu não sei se a gente pode chamar de back pressure, mas eu acho que sim, que é tudo que tá fazendo força contra esse ar entrar no motor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E uma das principais coisas que aumentam essa back pressure, essa resistência do ar entrar na casa de máquinas, é a área da entrada de ar. Então, você tem que prover suficiente área, né, em metros quadrados ou centímetros quadrados, suficiente para que você não tenha problema aqui de passagem de ar para dentro da casa de máquinas, para esse ar ser consumido e ser usado para resfriar a casa de máquinas. Esse cálculo da quantidade de ar que o motor consome, você consegue fazer isso sabendo quanto de ar você precisa, né? Você sabe quanto de combustível o motor está consumindo, então você sabe o fluxo de ar que você precisa estar provendo ali dentro. Uhum. Tem mais uma coisa, esse ar entrando pela entrada de ar, ele vai ter uma velocidade, né? Pelo fluxo que você precisa, que você tem certeza que você está tendo. E pela área da entrada de ar, você tem a velocidade que esse fluxo passa aqui. E tem um limite para que essa velocidade não gere um apito, um barulho. E se essa área for muito pequena, essa velocidade vai ser muito alta e você vai ouvir um ruído constante, que é como se fosse um apito mesmo, um assovio desse ar entrando, e que ninguém quer ouvir, que você não pode ter. Então você tem que ter um limite na velocidade que esse ar está passando ali na entrada de ar. Então esse é uma outra restrição, outra condição que você tem que estar prestando atenção. Por último, e muito importante, é que na maioria dos barcos, esse ponto de entrada ou de saída de ar, ele é considerado um ponto de alagamento progressivo. E esse é um ponto crucial nos cálculos de estabilidade do seu barco, inclusive nos barcos na norma brasileira, na Norma 3. Então, ter esse ponto de alagamento aqui tem que ser muito bem pensado aonde que ele vai estar e se ele vai prover estabilidade suficiente para sua embarcação estar segura. Uhum. Então, essa entrada de ar, ele geralmente tem essa caixinha aqui, que é para segurar qualquer onda que bata no casco, entre a água aqui, e essa água não vai parar na casa de máquinas. Então, ele tem esse baffle, que a gente chama. Essa água, se eventualmente alguma água entrar aqui, bater aqui, ela vai escorrer por esse ralozinho. E um dos critérios de estabilidade é a altura do ponto de alagamento. Então, algumas vezes, a gente não consegue ter essa altura aonde a gente quer instalar essa entrada de ar, e o que a gente faz é uma baffle box, que é mudar a rota que esse ar faz. Então, exteriormente, você vê o ponto de entrada de ar aqui, mas se você olhar por dentro, esse ar sobe mais uma altura, vira e desce para a casa de máquinas. Então, o ponto de alagamento ele é elevado até esse ponto onde o ar vira, porque a água só vai começar a entrar progressivamente para dentro do casco a partir dessa altura aqui. Isso vai acontecer quando o barco estiver inclinando para o lado, quando o barco estiver inclinando para trás e tal. No cálculo de estabilidade, a gente vai ter tanto um requisito de altura para o ponto de alagamento,
quanto um requisito para o grau de adernamento em que o ponto de alagamento é mergulhado na água. Era isso. Então, o sistema propulsivo e esses 3 sistemas auxiliares do sistema propulsivo. Então, deixei de bibliografia Boat Mechanical System Handbook, do Dave Gear, que é uma enciclopédia para qualquer sistema, inclusive o sistema propulsivo. E esse outro livro aqui da Volvo, que eu usei as imagens para fazer a aula de hoje, a maioria das imagens, que também é bem completo. Era isso aí. E obrigado por terem assistido.